Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Tudo bem com você? Eu estou retornando mais uma vez para o nosso encontro de todos os dias. Eu tenho a missão de levar a palavra do eterno Deus até a sua vida, até a sua casa e para dentro do seu coração. Para isso, hoje eu quero meditar com você lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20, que diz assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiqueis na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Querido Deus disse essas palavras para um povo que havia experimentado o cativeiro egípcio. Um povo, aliás, que tinha acostumado com aquele cativeiro ao ponto de sentir saudade dele e querer regressar novamente a ele. Pode uma coisa dessa? Pode uma pessoa ser abençoada por Deus com uma libertação e querer novamente ser escravizada? Esse povo provou que sim, meu querido. Por que será que a humanidade teima em escolher o que lhe faz mal? A resposta está nestes versículos, meu querido. Eu quero destacar aqui a parte que ele fala dando ouvidos à sua voz, ou seja, a voz de Deus. Esse é o segredo. Essa é a diferença dos que seguem firmemente adiante e daqueles que retrocedem. O tipo de voz que estão escutando. A voz de Deus nos conecta com as suas bênçãos, mas existem outros tipos de vozes que nos conduzem a maldições e fracassos. Por exemplo, existe a voz da soberba, que pode derrubar até o maior de todos os intelectuais. Quem nunca teve que conviver com uma pessoa que se acha a mais sábia de todos? Em todos os assuntos, a opinião dela tem que ser sempre a correta. Esse tipo de pessoa está tão dominada pela voz da soberba ao ponto de achar que não precisa ser mais ensinada, instruída. Acha que já sabe tudo. Ela não pode sequer brincar de pique-esconde, pois ela mesma se achará. A Bíblia mostra que a soberba é muito prejudicial para o homem. Observe no Provérbios 16, versículo 18, o tanto que a voz da soberba é prejudicial. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Outra voz muito prejudicial, meu querido, com toda certeza, é a do ódio. Pessoas que são contaminadas pelo ódio acabam perdendo o domínio próprio. Foi exatamente o que aconteceu com um cidadão que matou um pai de família, a esposa dele, e alvejou ainda o filho deste homem, porque simplesmente suspeitava que essa família havia transmitido o vírus da Covid-19 para o pai e o irmão dele, que vieram a óbito. Salomão mostrou em Provérbios 10, versículo 12, a diferença entre o ódio e o amor. Observe só, querido. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. E por fim, eu destaco a voz maligna que pode penetrar nos ouvidos do homem e chegar no coração. E quando ela chega lá, essa voz faz um grande estrago. É a voz de Satanás. Ele é o pai da mentira. E muitas pessoas têm dado ouvido a essas artimanhas dele. Deus falou que Adão e Eva morreriam se comessem do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Não era de uma morte física que Deus estava falando, e sim uma morte espiritual por causa do pecado. Mas observe o que Satanás disse a Eva em Gênesis 3, versículo 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serão como Deus,
sabendo o bem e o mal. Querido, Satanás é tão tinhoso que sempre vai usar a sua voz enganadora para dizer que as coisas de Deus é que são as erradas, e que as coisas erradas dele, as pecaminosas, são as corretas. Ele tenta provar através das suas mentiras que as coisas do alto do reino, ou seja, de Deus, são ultrapassadas e que não há nada de errado em enamorar-se com o pecado. Caberá a nós escolhermos qual voz vamos ouvir: a voz de Deus que nos conduz às suas bênçãos, ou a voz de Satanás que nos conduzirá à ruína eterna? A quem você tem dado atenção com seus ouvidos? Faça uma breve análise. Será que você está vivendo mais de bênçãos ou de maldições? Ouvindo mais a Deus ou outras vozes? Eu termino o devocional de hoje deixando outra passagem para a sua reflexão, que também está no livro de Deuteronômio, só que no capítulo 28, no seu versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. A melhor voz para se ouvir é a voz de Deus, meu querido. Eu quero orar com você. Pai soberano, querido, fiel e bondoso, quantas vozes têm chegado até os nossos ouvidos, Pai? E quantas vozes têm penetrado até os nossos corações? Muitas vozes são abençoadoras, Pai. Vozes que levam a Tua palavra, vozes de palavras de incentivo, de ânimo, de caminho correto, Pai. Mas tem chegado muitas vozes que têm conduzido os jovens aos vícios, cônjuges ao adultério, que têm destruído lares e que têm conduzido os teus filhos a passos largos para o inferno. Pai, nós oramos agora, clamando ao Senhor, que o Senhor derrame sobre os nossos ouvidos e, sobretudo, os nossos corações, a Tua palavra, Pai, os Teus ensinamentos. Nos ensine a cada dia mais, pelo caminho da verdade e da vida, que é o caminho do Teu Filho Jesus. Assim nós oramos, Pai, crendo na Tua voz, crendo na Tua palavra e no Teu poder, no nome poderoso do Senhor Jesus. Querido, eu vou encerrando por aqui. Se você tiver oportunidade, me dê a honra da sua visita em nosso site www.pastorjuliofalcão.com.br e também de ver a sua inscrição, seu comentário. É sempre uma alegria quando alguém deixa lá o seu comentário no nosso canal do YouTube, dá o seu like, compartilha, se inscreve. É uma alegria imensa. youtube.com/Pastor Júlio Falcão. Se o Eterno permitir, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.